Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Óbvio, eu nunca disse que é só a pauta anticorrupção. É lógico que há várias bandeiras, há vários pilares do bolsonarismo, a gente não ignora isso. Anticorrupção, antipetismo, é uma dessas bandeiras. Agora, fica aqui a minha dúvida se de alguma forma a Lava Jato não se sente traída nesse contexto todo pelo Bolsonaro, que tem usado uma indicação dele para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, para fustigar a Lava Jato, que já chamou de lavajatismo, já disse que a Lava Jato é uma caixa de segredos, já tentou ter acesso aos arquivos da Lava Jato, né? Diz que eles eram imensos. Então, a Lava Jato vem sofrendo diversos reveses, sim. A Lava Jato é entendida simbolicamente num contexto mais amplo, como o Silvio diz, como a maior operação de combate à corrupção. Então, nesse sentido, o combate à corrupção não vem recebendo o lugar que merecia, pelo menos o lugar com o qual ela foi eleita. No momento de eleição, a gente vê ela agora... completamente disso. A gente volta, a senhora volta. Já dá mais debate, olha lá. Hoje que a gente vê um divórcio. Como é que a senhora encara esse divórcio entre bolsonarismo e a Lava Jato, né? Porque hoje essa indicação é de alguém que não é automaticamente a favor da prisão após segunda instância, nem da Lava Jato, que são duas bandeiras que o presidente Bolsonaro carregou na eleição. Então, Amanda, eu não gosto muito de opinar e falar sobre questões muito políticas, né? Quando o presidente Bolsonaro escolheu o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, ele teve suas razões, teve seus motivos. Do meu ponto de vista, é uma pessoa muito técnica, muito capaz e fez um excelente trabalho enquanto esteve como ministro, embora não fosse amplamente divulgado na mídia o que era realizado. Ele exerceu um ótimo trabalho no que se refere ao combate ao crime organizado, ao PCC, no que se refere às fronteiras, equipou com muita inteligência a Polícia Federal. Mas eles tiveram alguns problemas e o ministro Moro tinha o direito de sair do governo e deixou o governo. Agora, eu não vejo assim que tem um movimento lavajatista de um lado e bolsonarista do outro. Como você falou, de fato, o presidente Bolsonaro foi eleito também com a pauta anticorrupção, né? Claro que foi um leque de questões que o elegeram, né? Por o lado conservador, que a nossa população brasileira é majoritariamente conservadora. Então, não foi apenas em cima da questão do combate à corrupção e se aproveitando, digamos assim, da Lava Jato. Então, eu nem gosto muito de usar o termo lavajatismo, não me considero lavajatista, embora tenha integrado a Operação Lava Jato, defendo a operação. Nunca se viu uma operação como essa, não só no Brasil, como na história da humanidade. Agora, o que é importante é que a indicação não seja alguém lavajatista, alguém que gosta ou não do Moro, nada disso, mas alguém que seja contra a corrupção, alguém que trabalhe no combate à corrupção, no combate à impunidade, porque a corrupção, a má gestão e a impunidade são as piores mazelas que nós temos no nosso Brasil. Nós seríamos muito mais evoluídos economicamente, socialmente, muito mais rico e desenvolvido se tivéssemos um sistema de justiça que funcionasse, que houvesse punição para aquelas pessoas que cometeram elevados crimes. Então, eu entendo que essa próxima indicação deveria de ser alguma pessoa, goste ou não da Operação Lava Jato, mas que esteja comprometido com esse combate. E só fazendo um gancho no que você disse, que é contrária à maioria do Supremo ser formado por juristas, que seria corporativismo, eu discordo frontalmente de você, porque não seria hipótese alguma corporativismo. É o ápice da carreira jurídica. O máximo que um juiz poderia almejar seria chegar na Suprema Corte. É como defender que o Procurador-Geral da República não seja um membro do Ministério Público Federal. Então, embora eu acredite que é possível, sim, um advogado ocupar uma cadeira no Supremo, um membro do Ministério Público, mas eu acho que preferencialmente, majoritariamente, deveriam ter no mínimo 9 juízes de carreira que prestaram o concurso e que tenham chegado não só por uma simples indicação política, mas por seus méritos. Silvio Navarro. Não, só colocar aqui uma questão, até para a doutora Fabiana comentar aqui, porque quando a gente fala em divórcio entre governo e Lava Jato, eu acho que a gente tem que tomar só cuidado com o seguinte ponto. O que importa é ser a favor do Brasil. O que importa é ser contra a corrupção. A Lava Jato é a maior operação
anticorrupção já montada no Brasil e eu me arrisco a dizer que é maior do que a Mãos Limpas na Itália, que foi a maior operação até então. Então a Lava Jato, ela é gigantesca, ela mudou o Brasil, ela conseguiu colocar políticos corruptos na cadeia, conseguiu quebrar uma engrenagem, um sistema de corrupção engendrado dentro, nas vísceras da República, conseguiu prender os principais empresários que eram corruptos, inclusive, lobistas, ou seja, tem que ver o que é a favor do Brasil. Quando você fala há de ter uma separação entre governo e Lava Jato, a impressão que dá é que o governo estaria indo contra a Lava Jato. Não há nenhum movimento nesse sentido. Então eu acho que é só importante a gente dividir isso, até porque foi esse governo que mandou também o pacote anticrime para o Congresso Nacional do então ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O Congresso Nacional, infelizmente, desfigurou esse pacote, mas esse pacote foi enviado. Então não dá para dizer que esse governo não tem um compromisso contra a corrupção. Eu queria só fazer esse apontamento e ouvir a doutora. Eu acho importante aqui ficar bem claro que o governo Bolsonaro, ele se elegeu com pautas um pouco maiores do que só o combate à corrupção. A base conservadora, como a própria procuradora Tameia falou. Então, nós pretendemos, eu me coloco aqui como conservadora, nós desejamos que o STF paute coisas menos progressistas e que atendam a maioria da população que hoje é de base conservadora no Brasil. Então, essas pautas é preciso que realmente venham à tona e que deixe de ser uma bancada, o STF, de partidos como PT, PSOL, que sempre levam à baila e trazem para eles decisões que colocam coisas que a população não está interessada hoje que aquilo seja resolvido. O STF tem deixado de fazer coisas, por exemplo, pautar as coisas em relação à anticorrupção e também as pautas que nós conservadores temos muito zelo e pauta coisas muito progressistas. Então, na verdade, o governo Bolsonaro ele veio com essa bandeira foi a maior que todas. E a pauta anticorrupção, obviamente, os conservadores são contra qualquer corrupção.